Banco do Brasil entra 2025 sendo uma das queridinhas para dividendos no Brasil. Muita gente falando que pode ser inclusive o maior dividendo da bolsa. E mesmo com o momento difícil que a empresa está vivendo, a colheita dos dividendos acaba compensando, pelo menos é o que muita gente diz. Mesmo assim, a cotação nos últimos tempos, no último ano pelo menos, caiu mais de 13%. Qual é a estratégia certa para receber muitos dividendos do Banco do Brasil nesse ano? Sem achismo, sem narrativa, tudo baseado em fatos e dados. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, vamos lá. A primeira coisa é a gente ver o que é que está acontecendo com o Banco do Brasil. Principalmente para a gente entender por que ele está caindo cerca de 16% já nos últimos meses. E a principal preocupação por volta da empresa agora é a deterioração do mercado agro aqui no país. Nesse período, principalmente os produtores de soja tiveram uma dificuldade muito grande com liquidez, com ter dinheiro na conta corrente ali para pagar o que deve. Isso acabou resultando no aumento da inadimplência do Banco do Brasil. E esse problema específico é responsável por 80% do problema de inadimplência. Falando de números, a gente vê um salto de 3 para 3,33% de um trimestre para o outro, aqui na inadimplência de 90 dias ou mais. E é justamente por causa dessa alta da inadimplência que o Banco do Brasil ou qualquer outro banco precisaria gastar mais dinheiro para evitar que isso realmente afete o balanço do banco. E é por isso que as despesas de crédito do Banco do Brasil subiram para cerca de 10 bilhões. Um aumento de 34%. Enquanto isso, o próprio lucro líquido do banco foi de 8,9 bilhões. E aí você vê o impacto desse custo com crédito, o que isso melhorando pode causar de aumento no lucro líquido também. Felipe, isso significa que o Banco do Brasil vai despencar ainda mais? O cenário daqui para frente é ruim? Como é que faz para ganhar dividendos ainda assim com esse banco? É isso que a gente vai observar, até porque isso é dúvida de muitos investidores do Brasil, que inclusive tem uma boa fatia do seu patrimônio nas ações do banco. E eu te falo isso pela própria carteira do Jorge, que a gente já tratou algumas vezes aqui no canal. Investidor que só no Banco do Brasil tem cerca de 300 mil reais investidos. O grande ponto é que o Jorge comprou o Banco do Brasil por ver algumas notícias parecidas como essas aqui, ó. 5 corretoras recomendam o Banco do Brasil. Banco do Brasil sobe nessa quarta, é hora de comprar o ativo. Na prática, ele acabou entrando nessa onda do mercado de todo mundo falar bem do ativo. Ele comprou para a carteira dele sem ter certeza quando deveria vender, quando deveria comprar mais. E principalmente, se não teriam outras empresas para compor bem o portfólio dele de ações. Até que o Jorge passou por uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas do clube. E lá, ele aprendeu a estratégia que é responsável por 94% do sucesso dos investidores no médio e longo prazo. E que é a única que ensina com clareza a hora que você deve comprar um ativo e a hora que você deve vender. Hoje, o Jorge não tem mais dúvida nenhuma sobre isso. E o lado bom é que você também pode participar de uma experiência como essa. Para se inscrever em uma das vagas da nossa consultoria gratuita, é só você fazer a leitura desse QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, que o Banco do Brasil está passando por certas dificuldades, a gente já viu. Agora, é lógico que não dá para tirar da conta uma das empresas mais antigas da Bolsa Brasileira, uma das empresas mais antigas do nosso país, com mais de 200 anos de história. Um histórico sólido, inclusive que tem uma parte do governo por trás dela que torna muito difícil a possibilidade dessa empresa quebrar, por exemplo. Só que isso sozinho também não é motivo para comprar Banco do Brasil. Até porque, olhando para os últimos 30 anos, para quem investiu e reinvestiu os dividendos do Banco do Brasil na própria empresa, esse investidor perdeu até mesmo para o CDI, como mostra esse gráfico. Então fica claro que não é simplesmente pegar, colocar todo o dinheiro numa empresa, mesmo que você ache ela a melhor do Brasil, deixa lá por várias décadas e isso vai garantir que você vai ganhar dinheiro. Não, no Banco do Brasil não foi assim. Qual é então a nossa estratégia, a minha estratégia para ganhar muito dividendo com o Banco do Brasil? E para te explicar isso, eu preciso te mostrar como é que funciona a nossa estratégia para ganhar mais dividendos como um todo. E visa comprar empresas que satisfaçam critérios muito claros na hora de investir. E a maioria deles está listada aqui na tela para você. As empresas precisam ter uma liquidez mínima diária de 3 milhões de reais. Elas precisam estar com lucro positivo no último trimestre. Afinal de contas, a empresa no prejuízo não paga dividendo. Ela precisa apresentar um lucro que está crescendo nos últimos 3 anos. Isso é um belo indício que ela vai continuar performando bem. Afinal de contas, ela tem um histórico recente de alta nos lucros. Quanto mais lucro, maior tendência de dividendo. Ela precisa ter limites saudáveis de payout. Ou seja, do lucro líquido que ela tem, ela não pode distribuir quase nada de dividendos e também não pode distribuir muito mais do que lucrou em dividendos. Isso não é sustentável. As empresas não podem ser voláteis demais, ou seja, elas devem ser mais consolidadas na bolsa. E por último, não menos importante, ela precisa ter pago um dividendo alto na média dos últimos 36 meses. E aí você olha para isso aqui e você entende, poxa, então para entrar na estratégia não basta ter um dividendo alto somente. E mais que isso, eu não olho para esses critérios aqui só porque eu gosto, porque eu acho legal. É porque investir assim comprovadamente deu um resultado muito positivo no passado. É o que mostra esse gráfico, comparando a estratégia máquina de dividendos com o próprio índice Bovespa. E que, inclusive, nesse momento do vídeo, conta com empresas que pagam um dividendo médio muito alto nos últimos 3 anos. Todo mundo acima de 7%, chegando até 12% de média ao ano. Se você quiser, inclusive, conhecer 7 dessas empresas que estão atualmente dentro das 10 maiores pagadores de dividendos da Bolsa, aí eu te convido a baixar um e-book que eu deixei gratuitamente no link aqui em cima do vídeo ou no segundo link da descrição do vídeo. E para te mostrar como a estratégia máquina de dividendos tira da lista um monte de coisa que não presta, você pode simplesmente pegar aqui a lista dos maiores dividend yields da Bolsa, você vai ver que nenhuma dessas empresas aqui que estão
no top quase 10 desse ranking, vão estar entre as 10 maiores pagadoras da bolsa. Mesmo com dividend yield acima de 37, de quase 10, de mais de 25. É só pegar um caso como esse da Cine3, por exemplo. Dividend yield atual de mais de 57. Mas quando a gente vai olhar para o histórico do lucro dos últimos 5 anos, a gente vê a empresa, inclusive, tendo prejuízo nos anos recentes. Então só aqui ela já cai nos filtros da estratégia. Sem falar no payout atual da companhia, que está em mais de 200%. Ou seja, para cada R$1 que ela lucrou, ela pagou dividendos em mais de R$2. Isso é claramente insustentável. Ou seja, a estratégia visa comprar os ativos certos na hora certa. Com o próprio Banco do Brasil, nem sempre ela foi uma das maiores pagadoras da bolsa. Basta a gente voltar para o período ali de 2016, 2017, 2018, onde a média de distribuição de dividendos do banco era de cerca de 2,5% para 3%. Agora, no momento em que eu gravo esse vídeo, a cotação do banco está em cerca de R$24, com o dividend yield atual de mais de 10%. Só que, no mais importante, o payout dela está muito controlado, nesse momento batendo cerca de 52%. O lucro do banco está crescente, é o que a gente vê nos últimos 4 anos seguidos, pelo menos. E o dividend yield ponderado do Banco do Brasil nos últimos 3 anos, na média, está em praticamente 10% ao ano. Isso coloca, nesse momento, o Banco do Brasil dentro das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, fazendo sentido dentro da estratégia. Espero que agora tenha ficado claro para você que não é todo momento que uma empresa boa é uma boa para investir. Dito tudo isso, se você quiser saber como ficar rico mesmo na crise que a gente está vivendo em 2025 no Brasil, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.